Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso Big Deals de sexta-feira. A gente vai fazer um giro pelas principais matérias que foram notícia no Venture Capital aqui no nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Amuri Pinho, eu sou fundador do Investidores VC e ao meu lado está o time Investidores VC aqui na parte de arte, sons, etc. Está o Cauê e o Alisson e ao meu lado sempre ela, nossa head de comunicação e curadora aqui do Big Deals. Bom dia, Aninha, tudo bem? Bom dia, Muri, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes. E essa, feriadinho, né? Sexta-feira, semaninha mais curta aí, mas se você achou que não ia terminar a semana com as notícias, você se enganou, porque o Big Deals está aqui para você fechar a sexta-feira no Happy Hour sabendo tudo o que aconteceu. Fique com a gente até o final, porque tem muita coisa boa essa semana. Agora são 8 horas e 49 minutos. Repita. 8 horas e 49. O Big Deals está no ar. E vamos abrir as notícias da semana falando do veículo Startups, matéria da jornalista da Gabriela Del Carmen. Vamos falar aí sobre o segmento de softwares de gestão. Warburg Pincus injeta 150 milhões de reais na Superlógica. A Warburg Pincus decidiu reforçar aí a sua aposta na Superlógica, que é uma startup especializada em softwares de gestão para administradores em condomínios. A gestora já havia investido 300 milhões de reais na companhia em março de 2020 e agora aportou um novo cheque de 150 milhões de reais. Pois é, e essa rodada chega numa época em que a gente está vendo muitas startups com medo ali de fazer seus breeds e valuations mais baixos, mas aqui está na matéria dizendo que eles realmente tiveram um valuation maior do que na captação anterior, né? Um movimento realmente positivo para esse momento aqui. E a Superlógica, com esse investimento de 150 milhões, ela vai acabar ampliando o que ela já fazia de bom, na verdade. Eles têm um super app chamado Groove, que permite que os moradores tenham acesso a diversos serviços ali que acontecem dentro do condomínio dele. Tudo ali envolvido naquela questão de condomínio, administração, obras, etc. Com ele é possível interagir com outros moradores, acessar assembleias digitais, liberar visitantes. Tudo aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia, ligando pro porteiro, aquela coisa meio chata, eles criaram um aplicativo onde você consegue controlar isso tudo e ainda trazer vida administrativa ali para aquele condomínio. Atualmente eles estão com 100 mil condomínios como cliente, o que corresponde a mais ou menos 30 milhões de moradores. Então, 30 milhões de moradores usam a solução da Superlógica para ter uma vida plena dentro dos seus condomínios, etc. E segundo aqui o fundador, a nossa ambição é ser o principal parceiro para imobiliárias e administradoras de condomínio ampliarem sua atuação e se tornarem mais relevantes para os moradores. Já conheci a Superlógica, uma startup que começou lá atrás, no meio do início dos meios de pagamento. Ela era um meio de pagamento para vários nichos. No meio do caminho achou esse filão para a parte de imobiliária, administradora, né? Esse mercado. Nós temos investimentos em PropTechs, né? E também no setor de Construtechs. E eu sinto que o Brasil tem realmente um espaço muito grande para isso. Moradia vai ser sempre uma dificuldade. Gerenciar esses condomínios mais ainda. Superlógica prova de que o pivô deles deu certo, porque 150 milhões de reais é uma baita captação, Aninha. Uma baita captação para começar os nossos deals da semana. E vamos para ele, matéria do Startups, jornalista Leandro Miguel de Souza. Vamos falar do segmento aí de Sales Tech. RD Station faz sua maior aquisição e paga 51 milhões de reais pela Exact Sales. Né? Há um mês atrás, a RD aí ligou sua maquininha de aquisições, adquirindo a startup Lexus, aí focada na solução de e-commerce, e agora colocou a mão no bolso mais uma vez e assinou um cheque de 51 milhões de reais para comprar a Exact Sales, uma aí das principais companhias do país quando o assunto é Sales Engagement. Realmente eles são uma referência na categoria deles. Eles estão, inclusive, na frente de educação desse mercado. Então, eu conheço o Theo, é muito bacana a gente ver essa matéria aqui, porque eu sou um fã de carteirinha do trabalho do Theo, já peguei muita mentoria com ele sobre venda, já ajudou muito o nosso time Investidores VC, então é ótimo ver essa aquisição aqui da Exact Sales. Parabéns ao time empreendedor. O que a gente vê aqui na matéria é uma história bacana, né? Eu conheço o Theo há muito tempo, me aproximei nos últimos 2 anos, mas a Exact foi fundada em 2015, lá em Floripa, né? Que a gente sabe que é um celeiro de exit no Brasil, está sempre tendo saídas lá, por isso que a gente é bem presente, tem imersão Investidores VC em Santa Catarina também, justamente para pegar desse aquário lá. E a Exact Sales conta atualmente com 15 mil usuários que usam as suas soluções de prospecção, qualificação de potenciais clientes. Eles atendem tanto startups quanto grandes players. O legal é que nesse deal aqui, né, de aquisição, o contrato prevê um pagamento
de um preço complementar, o que a gente vê muito e fala sempre, que é o famoso earn-out. Ou seja, esse empreendedor, os fundadores, os acionistas, os anjos que foram comprados agora pela RD, eles estão sujeitos a algumas metas, algum atingimento delas, que já foram pré-estabelecidas, no exercício 24 e 25. Ou seja, pelos próximos 2 anos, tem algumas metas lá que o time do Theo ainda vai ter que correr, vai ter que usar Executive Sales para continuar crescendo, porque se eles baterem, provavelmente vem um earn-out trazendo mais grana, até mais recompensa para esses empreendedores. É um processo bem comum no mundo das startups. E, na verdade, Aninha, isso que você fala aqui, que eles realmente religaram as máquinas de aquisição, é um movimento que a gente tem visto desde a aquisição pela TOTUS, né? Quando a TOTUS comprou a RD Station, eles injetaram 1,66 bilhões na RD. Foi um super exit, cara. Dei os parabéns pro Eric. Conheço o time da RD também desde o início. Foi aquele exit que a gente guarda para a história, né? E eles já estavam começando a fazer isso há um tempinho. Eles compraram a Talos, uma startup, por 6,7 milhões. Depois eles compraram a Lexus, que eles anunciaram agora em março. E essa segunda aquisição acontece em 2 meses depois do novo ex-VP da TOTUS, Juliano Turbino, ter assumido como CEO da RD Station. Ou seja, realmente a grana, o fundraising, em grande parte, era para consolidar o mercado. A Executive Sales, por sua vez, também não estava parada, não. Acho que isso, inclusive, atraiu um pouco esse movimento da RD. Eles já estavam com história de aquisição nos últimos 2 anos. Compraram a Results e depois compraram a Magic Write no começo de 2023. Magic Write é especializada em trazer inteligência artificial para produção de conteúdo. Então, a Exact estava crescendo, estava fazendo aquisições, e aí chega um peixe maior ainda e fala, opa, peraí, gostei desse movimento aqui, vem para dentro. Eu só fico feliz em poder voltar com Big Deals e com essas notícias de M&A, exit, etc. Tenho certeza que o Theo vai virar investidor no Investidores VC, porque agora está capitalizado. E a gente, obviamente, por ser próximo, a gente pediu para o Theo comentar essa rodada, trazer um áudio para a gente explicando quais são os próximos passos agora que isso aconteceu. Então, escuta aqui com a gente. A gente está super feliz aqui com o Deal, acho que por 2 grandes motivos, né? O primeiro é por quem foi, né? Então, assim, a RD sempre foi a empresa que a gente se espelhou. Além de ser a empresa que a gente se espelhou, é uma empresa que 1/3 da nossa base de clientes já é integrada com ela. Esse 1/3 da base é uma base que não só é mais estável, como a que mais expande, de onde a gente tem diversos cases de sucesso. Então, isso pesou para os 2 lados de maneira muito forte. Nós praticamente nascemos do conceito de que eles estavam desenvolvendo no ecossistema. E tem outras sinergias, como, por exemplo, a base, os canais, as agências RD já nos procuravam ao longo da história muito para serem agências Exact também. Os canais da TOTUS, muitos deles já são clientes da Exact hoje, sempre nos perguntavam sobre a possibilidade de vender Exact. Então, essas sinergias são muito fortes e as maçãs baixas, vamos dizer assim, né? E o segundo ponto foi que a gente sempre teve na cabeça que a gente não queria fazer aquele earn-out onde ficasse 2, 3 anos ali sofrendo para ganhar 10%, 20% do deal. Então isso para a gente não fazia sentido. E o deal ele foi todo construído na tese de jogar o máximo possível para earn-out e, além de jogar o máximo possível, esse earn-out não ter teto, não ter cap. Então essa é a tese que a gente construiu e a gente conseguiu negociar. E a gente ficou muito feliz porque a gente acredita que essas sinergias vão nos levar... o preço à vista, por exemplo, ele já foi a maior compra da história da RD, mas a gente acredita que vai chegar muito mais longe ainda com o que a gente pode captar juntos. Então, estamos super motivados, acho que o cliente vai ser o maior beneficiado disso tudo, tem muita novidade para vir, tem a Magic, que é a inteligência artificial aplicada em RD, aplicada em Exact, aplicada em TOTUS, então tem muita coisa boa e a gente está super confiante. Boa, parabéns pelo deal, parabéns, Theo e todo o time aí, pelo sucesso, e vamos continuar acompanhando, porque agora vem coisas boas aí, vamos continuar acompanhando a RD, Exact Sales, e a Maurício estava falando de Florianópolis, o nosso próximo deal continua por lá, nós estamos temáticos agora essa semana, matéria da PEGN, da jornalista Aline Freitas, vamos falar aí de inovação. Inoway, uma startup que ajuda empresas a acelerar a inovação, recebeu um aporte de R$500 mil da Semente. Fundada em 2020 em Florianópolis, a startup trabalha com planejamentos personalizados, criando aí análises a partir de dados das empresas atendidas e acabou de anunciar uma captação de um investimento de R$500 mil com a Semente. E a novidade foi anunciada aí com exclusividade para a PEGN. Essa segunda rodada de investimento que eles captaram, eles agora contam com 210 clientes. E você falou que, para mim, Anny, eles são focados em planos de aceleração e inovação para a empresa. Entra aqui aquela minha dúvida.
o quanto disso é escalável, o quanto disso é consultivo, o quanto é uma consultoria de aceleração que conseguiu captar grana porque está conseguindo novos clientes, fica aquele desafio ali da escalabilidade, né? Porque tudo que é um pouco mais personalizado acaba virando consultivo. Mas, segundo aqui os fundadores, o processo deles trazerem essa aceleração digital, eu gostei muito do problema. Então, por mais que eu tenha dúvidas sobre o modelo de negócio, o problema é um problema muito bom. Ele entra em empresas, entende como é que ela funciona e faz uma aceleração digital naquela empresa. Coisa que a gente já viu um monte de gente fazendo, coisas que às vezes os CEOs fazem G4 para tentarem colocar isso lá dentro. O desafio deles é o seguinte, não é provocar esse cara com a inovação e vamos acelerar. É fazer com que o time inteiro entre nessa vibe. Então, para fazer isso, eles fazem um questionário ali com mais ou menos 20 perguntas, fazem os mapeamentos do acesso, capacidade de inovação das pessoas e depois disso ele chega a um score. Será que eles já são básicos em inovação, avançados em inovação ou fluentes em inovação? E a partir disso, eles conseguem usar os sistemas deles para criar um plano de aceleração. Então, eu acho que deve ser uma parte consultiva, entendendo o problema, uma parte metodologias e algumas ferramentas que eles construíram. Segundo ele aqui, o empreendedor que está falando comigo, deixa eu só ver o nome aqui de novo, deixa eu ver se eu me perdi. Alves é o nome do fundador. Ele fala que a grande sacada disso é justamente o que a gente estava comentando, é o engajamento das pessoas. Segundo ele, 60% do time quer participar, todo mundo, entre aspas, quer participar, aspas dele, né? Todo mundo quer participar quando se trata de inovação. Inovação e criatividade são naturais ao ser humano. Então ele criou um processo de fazer a inovação, essa provocação para achar soluções criativas de dentro para fora com esse trabalho da startup Inoway. Parabéns por ter captado essa rodada de R$500 mil. Vamos que vamos, giro de notícias. Vamos que vamos, seguindo aqui agora com matéria do Brasil Journal, do jornalista Pedro Arbex. Vamos falar aí sobre a EdTech. Vortex compra capital aberto de olho na educação do mercado de capitais. A Vortex, uma infratech que oferece aí soluções de back-office para o mercado financeiro, anunciou seu mais recente movimento para impulsionar a educação no mercado de capitais. A companhia adquiriu a Capital Aberto, plataforma de cursos, educação e conteúdo para o mercado financeiro. A Capital Aberto foi fundada em 2003. Eles são especializados em criar esses conteúdos noticiosos e análise sobre o mercado financeiro e investimentos no Brasil. Eles, obviamente, assim como investidores VC, têm curso de atualização, os Incompanies, eles fazem muito conteúdo de newsletter, webinars, podcasts. A gente sabe que esse mercado de investimento ele é muito pautado em informação. Então, eles criaram um baita de um canal, conseguiram atrair bastante atenção com isso. E com a aquisição da Capital Aberto, já é a terceira pela Vortex. Eles estão fazendo esse processo de aquisição desde que eles levantaram um Series B de 190 milhões, que foi liderado pela FTV Capital. Então, eles começaram a fazer aquisições com essa grana. O que eu tenho visto é que a Vortex entendeu que mais do que uma gestora, do que um grande fundo, é você ter esse processo tecnológico para você poder criar novos produtos financeiros e eles estão fazendo aquisições trazendo essa tecnologia. Eles fizeram um investimento numa plataforma de desenvolvimento de tecnologia para gestão de investimento, na Preparo, uma startup de contratações e recrutamentos, e na Panfin, plataforma de infraestrutura para investimento em criptoativos. E eles fizeram, no ano passado, um investimento no Basement, que é uma plataforma que muitos empreendedores conhecem, porque ela faz a gestão do cap table ali, ela coordena os investimentos da startup, um SaaS que geralmente é usado para startups que estão no Series A e querem começar a controlar esse cap table nas normas brasileiras. No Basement faz esse controle digital. Foi adquirido também pela Vortex, ou seja, várias startups aqui, vários negócios estão sendo adquiridos, na minha visão, repetindo o movimento que a gente vê alguns fundos e gestores de quererem criar outros produtos financeiros. Então, a própria Domo criou um braço diferente de produtos financeiros, o Investidores VC também criando sua gestora. Eu vejo que esse movimento de trazer tecnologia é para se criar estruturas, que eu gostei até do nome que eles colocaram aqui, uma infratech. Então, seria esse o caminho de alguns fundos e gestores se transformarem em tecnologias e serem infratecnologias para investimentos na ponta de startups? Gostei aqui desse termo. Vou até começar a usar no Investidores VC também. Vou falar que a gente é uma infratech. Achei chique. Vamos ficar acompanhando aí. Será que entra nos nossos top também aí do final do ano, esse novo segmento? Vamos lá. Se só tiver já um exit do Investidores VC como infratech, já valeu a notícia do ano. Então, vamos botar aqui na pauta. Gostei do termo, vou pegar.
Vamos continuar acompanhando. E seguindo aqui também mais uma matéria aí do Brasil Journal, do jornalista Pedro Arbex, vamos falar sobre Travel Tech. A OnFly quase morreu quando as viagens pararam, mas agora atraiu novos sócios. A OnFly acabou de levantar 80 milhões de reais numa rodada aí para bancar a expansão da startup, que criou um software de gestão para viagens corporativas, acoplado aí a um marketplace de passagens e hotéis. A captação foi feita pela gestora americana Left Lane Capital. Pois é, e o legal aqui da matéria é que mostra um pouco de como que veio a ideia, tá? O Marcelo, que era Marcelo e o Elvis, que são sócios na operação, eles trabalhavam na Constância, uma varejista de calçados, e eles perceberam que, por estarem na posição de gerentes, eles acompanhavam os gastos da empresa, e eles viram que em 2014 eles estavam gastando 10 mil por mês com viagens corporativas. Já em 2018, eles viram que o valor subiu para 110 mil. E nesses 4 anos, eles tiveram todos os problemas possíveis nessa gestão de recursos para viagem. Desde secretária que alugou carro na pessoa física para ela, até despesas de viagens que foram não lançadas, até fraudes com reembolso. Ou seja, esse universo de comprar passagem, saber o melhor preço, garantir a reserva, mandar tudo para o cliente final, ela já é difícil na pessoa física, né? Às vezes a gente tem um monte de BO para resolver. Imagina numa empresa que gasta 110 mil por mês com passagens aéreas, etc. Então eles criaram essa empresa, tiveram aí um grande susto, como você falou no título da matéria, durante a pandemia, porque quando eles abriram, veio a pandemia. Então eles começaram a ter uma atração, a pandemia veio, baixou a receita drasticamente. Conseguiram sobreviver, passaram aí se adaptando nesse cenário. Muito chato você criar um negócio pautado em viagem e ver uma pandemia logo na sua frente, né? Acabar com o teu negócio. Mas 3 anos depois, sobrevivendo a todas as intempéries possíveis, esse time conseguiu e disse que está movimentando 500 milhões de reais por ano, contra um total de 205 milhões do ano passado, ou seja, mais do que dobraram agora para 2023. Cerca de 1.000 clientes já assinam software, desde companhias com 50 funcionários, por exemplo, investidores VC poderia ter todas as suas passagens lá, que gastam mais ou menos em torno de 10 mil reais de viagem por mês. Em alguns casos, acho que a gente está nesse patamar aí, quando tem muita, eventos nossos, Powered by, etc. Mas eles atendem até gigantes, como, por exemplo, a Komatsu Brasil, multinacional japonesa, que gasta 1,2 milhões de reais em viagens por mês. Então, realmente, o problema é grande, tá? O modelo é tão grande que ele não foi criado aqui, ele foi inspirado num mercado que já acontece lá fora. A americana Naval foi avaliada em 9 bilhões de dólares na sua última rodada e a espanhola TravelPerk já foi avaliada em 2 bilhões de dólares. Ou seja, o mercado para passagens, reservas e turismo corporativo já era grande e esses caras estão aproveitando isso. Eles atendem grandes clientes, né? Eu falei da Komatsu, mas também atendem a ClearSale, a Único e a Direcional Engenharia. Mas aqui está dizendo na matéria que hoje 90% da receita da startup vem das comissões de vendas marketplace. Ou seja, eles ainda operam como uma agência de turismo. Tem que ter esse módulo, né? Não adianta ter só o sistema que você vai buscar. Você tem eficiência e você tem até alguns descontos e features para quem é agência de viagem. Você consegue travar preço de passagem, você consegue ter uma comissão da companhia aérea. Então, é nesse modelo que eles estão fazendo 90%. Só que 10% da receita já vem da assinatura do SaaS, ou seja, esse gestor que quer controlar tudo bem controladinho. E segundo eles na matéria, você pode até pensar, então eles são uma agência que está querendo virar digital? Pelo contrário, porque o carro-chefe que faz eles venderem a conta para a empresa é a plataforma de gestão. Então ele tem um valor pequeno aqui, esse cara, nossa, eu vou resolver tudo da minha vida? Sim, é barato. E aí ele já gastaria com compra de passagem, eles são comissionados por causa desse GMV que transaciona lá dentro. Excelente matéria, sempre muito completa, do Pedro Arbex, que escreve com muita propriedade para o Brasil Journal, a nossa Travel Tech, matéria número 5 do Big Deals. Matéria número 5, foram 5 notícias aí que movimentaram a semana. E para a gente comentar um pouquinho também sobre a perspectiva aí da imprensa, Brigato vai comentar um pouquinho aí. Brigato, é com você. Bom, como a gente está na primeira semana aí do mês, então acho que faz sentido a gente dar uma olhada para o mês de maio, né? O consolidado do mês de maio. Saíram os números do Sling Hub. Então, na América Latina, a gente teve aí 252,5 milhões de dólares, né? Uma queda de 81%. Na comparação com maio do ano passado, e uma queda de 42% em relação a abril. De novo, a gente vem de 2 semanas de números positivos aí, de rodadas, né, acontecendo, mas no grosso, no bolo, no conjunto das coisas, ainda a gente ainda tem um cenário ainda bem depressivo, né? Esse número aqui no Brasil foi o terceiro
segundo o Slig Hub, foi o terceiro mês de rodadas que não somaram nem 120 milhões de dólares, terceiro mês consecutivo, e o que coloca o Brasil no patamar de julho de 2020. Então a gente está há 3 anos no tempo, né? Mas contando que julho de 2020 foi exatamente aí o momento da pandemia, também era um mês que poderia ter sido ruim, mas acabou sendo um mês bom, né? Quando o mercado estava retomando ali, depois de uma certa ressaca entre março e junho de 2020 por conta da pandemia e tal, julho as coisas começaram a desafogar, então ainda foi um momento de bonança. Então, se a gente está em julho de 2020, quer dizer, a gente está num patamar ainda elevado, né? Se eu for olhar, foram 70 rodadas, com um cheque médio de 5,3 milhões de dólares, aqui na América Latina, sendo que o estágio mais comum foi de seed, e um dado interessante é que dívida, o debt, né, o venture debt, foi a modalidade que mais levantou dinheiro, ou seja, então as startups estão recorrendo a outras modalidades de captação de recursos. Então a gente entra aí, finaliza o primeiro semestre realmente ainda depressivo, né, ainda com o mercado ainda com o freio de mão puxado, né, uma charré ainda engatada, melhor dizendo, recuando, e esperando aí bons sinais, bons ventos da macroeconomia para poder ver falar como é que o segundo semestre vai ser, né? Então é isso, bom feriado aí, bom descanso, pessoal, e a gente se fala na semana que vem. E essas foram as nossas notícias do Big Deals dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Semaninha mais curta, mas com bons deals, né, Muri? Bons deals. Eu gosto desses episódios assim, que a gente tem 5, 6 deals aqui, a gente passa rapidinho, e principalmente o Brigato trazendo essa visão da imprensa, né? É bom ter esse termômetro de quem tá do lado de lá também, né? É muito bom, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem a semana. Lembrando de seguir e acompanhar a gente, porque agora o Big Deals está disponível em todas as plataformas. Estamos no YouTube, se você quiser nos assistir, né? Ver os nossos rostinhos aqui arrumadinhos toda semana. Mas se você também quiser ouvir no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida, estamos no TikTok também com aqueles cortes para você acompanhar tudo ali, aquela coisinha mais rápida, aquele Reels. Então, acompanhe, compartilhe com seus amigos, indique também o podcast para que mais ouvintes participem aqui com a gente. É @investidoresvc e @muripinho em todas as plataformas. Pois é, galera, se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, não esquece de já seguir, já dar sua avaliação. Tenho certeza que você gostou. E não esqueça, em Big Deals, episódios sempre quarta-feira, o Big Deals Talks, onde a gente traz pessoas importantes, investidores, executivos, empreendedores, e toda sexta-feira esse giro de notícias sobre o Venture Capital no Brasil. Muito obrigado, um bom feriado para todo mundo, né? Aproveitem o final de semana, curtam aí esses dias, porque a gente volta com muito conteúdo de novo para você na semana que vem. Até semana que vem, lembrando que quarta-feira, Big Deals Talks, bate-papos aí do Amuri, falando sobre os Big Deals aí de grandes personalidades do ecossistema. E na próxima sexta-feira a gente se encontra aqui com Big Deals Notícias. Até lá. Até lá. Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.